Assim, a gente perdeu o nosso bebê. Eu sempre quis ter um canal no YouTube e as pessoas me cobravam muito isso lá no Instagram. Eu sou mais ativa por lá. E eu não esperava que o meu primeiro vídeo no canal seria esse. Eu já tentei gravar esse vídeo, mas não é fácil. Mas eu tô pronta pra gravar, sabe? Deus tem colocado no meu coração que eu preciso falar sobre, pra ajudar muitas pessoas também, e eu preciso libertar, sabe? Mas enfim, resumindo, pra vocês saberem, a gente ficou tentando engravidar 1 ano. E foi um ano bem complicado, porque quem é tentante sabe a dor que é você ver um negativo. Toda vez criar expectativa e tentar e não conseguir. Hoje eu entendo e tenho uma dor muito maior, né, do que ver um negativo. Mas foi um ano bem complicado, assim, porque também a gente nunca deixou claro para as pessoas que a gente era tentante, né? Todo mundo sabia que a gente queria engravidar, mas a gente nunca chegou e falou que a gente não estava conseguindo engravidar. Por escolha nossa, a gente também não foi atrás de médico nem nada, a gente estava esperando, até porque eu tinha tomado 1 ano de injeção anticoncepcional 1 ano antes, e era normal, às vezes, até o corpo voltar a ovular e se acostumar, enfim, sem o anticoncepcional, demorar um pouquinho para conseguir engravidar. E depois de 1 ano certinho que eu parei com a injeção, a gente descobriu a nossa gestação. Foi uma semana bem complicada pra mim, pro meu marido também. Não pela descoberta do bebê, a gente ficou muito feliz. A gente orou tanto, pediu tanto. Mas enfim, foi uma semana bem complicada, né? No mês de janeiro também. A gente descobriu em fevereiro. No mês de janeiro a gente resolveu descansar um pouco, deixar nas mãos de Deus, porque não que a gente não descansasse antes, mas eu acho que a gente se cobrava muito e meu marido estava desempregado, então ele não tinha conseguido emprego ainda. Começou a ser bem difícil de achar emprego aqui na cidade. E a gente disse, não, vamos esperar, né, um pouquinho pra gente se organizar. E aí, até nisso os planos de Deus são mais perfeitos do que os nossos, porque eu já estava grávida e eu não sabia. E, enfim, dia 12 de fevereiro eu descobri a minha gestação. Eu falei um pouquinho lá no meu Instagram. Lá tem o vídeo eu contando sobre a gestação, tem um vídeo de perguntas que a gente respondeu também antes do acontecido, sobre como eu descobri, como a gente contou pra família. Eu tenho o vídeo da reação da família, mas eu não vou colocar aqui, né, por motivos maiores. Mas enfim, eu e meu marido, a gente estava em casa e a gente descobriu a gestação junto. Era uma semana bem pilhada, a gente queria tanto, 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 esperou tanto pelo nosso filho. Mas aquela semana tava tão difícil. Eu tava passando por muitos problemas, uma cobrança muito grande, algo bem complicado. E a partir dali a nossa vida tinha mudado muito já. E aí a gente descobriu a gestação, foi algo muito, muito feliz, porque como a gente sonhou, como a gente orou, quantas vezes eu chorei pra Deus pedindo esse filho. Era tão difícil porque a cada negativo que a gente via era um desespero, porque parecia que faltava algo na gente, sabe? Parecia que a gente não estava completo. E quando a gente descobriu a gestação, tudo fez sentido, porque parece que a gente ficou completo. E foi uma alegria só, tanta alegria pra mim, pro meu marido, quanto pra família. A gente fez surpresa pra família, todo mundo ficou muito feliz. O pouco tempo que a gente teve o nosso filho, ele mudou muita coisa na nossa vida. Me mudou meu marido, mudou a nossa relação, que já estava ótima, e melhorou cada vez mais. Trouxe um amor ainda maior na família, das pessoas comigo.
né? Como eu tenho uma vida pública, muitas pessoas chegaram e ficaram felizes por nós, e quando descobriram que eu era tentante, mais ainda. Eu tive muito relato de mulheres tentantes que me pediram ajuda, conselho, sabe? Eu consegui ajudar muita gente e eu fiquei muito feliz e não me arrependo de ter contado sobre a gestação. Eu contei com 7 semanas e não me arrependo mesmo, porque o carinho que a gente recebeu das pessoas, tanto na descoberta quanto agora na perca, foi muito incrível, assim, foi muito de Deus. Mas enfim, eu descobri a gestação no dia 12 de fevereiro e desde então eu comecei a ter um estresse muito grande por alguns problemas que a gente estava passando. Problemas e estresses que poderiam ser desnecessários, foram desnecessários na verdade, não da minha parte, mas havia uma cobrança de uma coisa que estava acontecendo, que eu não posso falar agora, né, mas uma pilha de nervos, porque algumas coisas não estavam dando certo, estavam me cobrando alguma coisa, me deixando mais desesperada, mais de mãos atadas. Meu marido ainda estava desempregado, enfim. Então eu tive muito estresse. E eu lembro que teve um dia, o pior, assim, desse nível de estresse por conta desse assunto que estava acontecendo na nossa vida, que é uma coisa que a gente ainda tá orando por isso, né, pra resolver. Eu tive uma cólica maior, assim, tive uma cólica, porque quando eu descobri a gestação eu tava tendo umas coliquinhas, umas fisgadas, e é normal no início da gestação você ter isso, né? Mas naquele dia eu lembro que eu tive uma cólica um pouco mais forte, e eu disse, não, eu não posso me estressar pelo meu filho, eu não posso, então eu descansei, sabe, deixei nas mãos de Deus mesmo. E aí isso foi durante a semana, na outra semana que eu descobri a gestação. No domingo eu tive um sangramento, tava na casa da minha mãe e eu tive um sangramento. Foi um sangramento pequeno, mas a gente se desespera, né? É tipo como se fosse um sangramento de escape, né? Pra quem tem escape sabe como é, tipo um sangue, ele não chega a ser vermelho, ele é meio rosa, meio cor de borra de café, assim, meio marrom. Mas pra mim, no dia, parecia bastante, né? Me desesperei, ninguém da nossa família, a princípio, nunca tinha tido esse tipo de sangramento no início da gestação. Então eu fui no hospital. Chegando lá, o médico de plantão, não é que ele foi grosso, mas não foi muito legal. Ele fez o exame de toque, falou pra mim que aquilo lá não era nem uma gota de sangue, que nem era sangue aquilo lá, que era só, tipo, um sangramentinho mesmo da implantação, né, do feto, que realmente existe isso, né, no início da gestação, algumas grávidas têm um sangramento pequeno, porque o útero tá aumentando, né, ele tá se organizando ali, né, pra chegada do feto, enfim. E aí ele não me passou remédio, não me passou nada, só falou pra mim que me aconselhava eu fazer um ultrassom particular pra eu ver se realmente estava tudo certo, né? Porque eu tava fazendo, né, meu pré-natal pelo posto de saúde, pelo SUS. E aí eu falei, tá, você me dá uma prescrição, porque precisa, né, de um papel pra você marcar o teu ultrassom. E aí ele disse, não precisa de nenhum papel. Eu disse, tá. E você me aconselha algum lugar para ir? Porque como eu tava fazendo pelo SUS, eu não conhecia muito, né, aqui na cidade, onde que tinha e tal. E aí ele não sabia, pediu para as enfermeiras, eu não sei se ele, acho que ele não era da cidade, mas mesmo assim achei ele muito grosseiro mesmo, sabe? Tipo, ai, tanto faz, você é só mais uma que eu tô atendendo. Esse sangramento aí não é nada, sabe? Como se ele estivesse falando isso mesmo. E mesmo que não fosse nada, uma gestante ela não sabe, sabe? Uma mulher não sabe, a gente se preocupa. É mais mãe de primeira viagem. Mas enfim, ele não me passou remédio, não me falou pra eu ficar de repouso, nada, não falou nada. Daí eu saí de lá menos preocupada, mas ainda assim preocupada, não engoli muito bem o jeito dele, porque eles têm ultrassom no hospital pra isso, e ele poderia ter feito ultrassom pra mim, mas eu acho que ele não quis. Eu não sei se ele tava cansado por conta do plantão que ele tava fazendo, enfim, mas também não explica, né? Aí no outro dia eu consegui a minha consulta com o médico, adiantar minha consulta com o meu obstetra,
E ele comentou comigo, me explicou melhor, mais educado, né? Que ele é um querido também, Dr. Sérgio. Me passou um requerimento para eu fazer meu ultrassom, né? Daí eu falei pra ele que eu ia fazer particular, porque eu queria adiantar, porque o meu do posto de saúde seria só na outra semana. Eu não ia esperar uma semana, em uma semana acontece muita coisa. E acontece mesmo. Enfim. Eu consegui. Naquela semana eu tinha alguns exames pra fazer, né? Os primeiros exames de gestante no primeiro trimestre, de sangue e tal. E eu tinha combinado com meu marido que na quarta-feira eu ia fazer um que era da urina, mas também teria que ser de sangue. E eu não vi, eu me esqueci que teria que fazer o jejum. E eu acabei que eu não fiz. Então eu acordei no outro dia, fui pra ver, não era o dia de fazer, não teria como eu fazer o exame, né? E aí, por coincidência, eu tinha ligado já no ultrassom pra ver, ela só teria horário pra sexta-feira, parece. Eu disse, não, mas me avisa se você tiver antes, porque quanto antes eu fazer, melhor. Por incrível que pareça, a gestante que ia fazer o ultrassom naquele horário, era às 8 da manhã, ela não ia poder ir, ligou em cima da hora avisando, e aí ela me ligou, ela disse, eu tenho um horário agora, você consegue vir? Fui correndo, gente. Então, graças a eu não ter conseguido fazer o meu exame, eu consegui ir pro ultrassom. Então eu fiz a transvaginal. Eu tava de 6 semanas, bem cedinho. Eles não recomendam você fazer antes das 8 semanas, porque é pequeno, tem muita chance de você não ver o embrião e aí se desesperar achando que perdeu o neném ou que não está grávida, mas na verdade é porque ele é muito pequeno. A chance de você não conseguir ver é muito grande. Mas graças a Deus a gente conseguiu ver o nosso filho. O coraçãozinho dele tava batendo. A gente conseguia ver o coraçãozinho pulsar. É tipo uma bolinha, sabe? Você vê no ultrassom pulsando. Os batimentos não estavam extremamente fortes, mas já dava pra gente ouvir. Tava 118 batimentos por minuto. E ele tava lá, pequenininho, mas já tão amado, tão esperado. E foi um alívio tão grande ouvir o coração dele. Porque eu tava tão preocupada. Mas enfim, ali naquele ultrassom eu me tranquilizei mais, mas nem por isso eu deixei de fazer na outra semana o ultrassom pelo SUS, né? Pra quem não sabe, pelo SUS você tem direito, acho que a 3 ultrassons. E aí eu disse, não, vamos fazer mesmo assim, né? Até pra ver se cresceu um pouquinho mais e tal. Aí eu fui na outra semana. Só que assim, na minha consulta com o médico, já ali antes de eu fazer esse primeiro ultrassom, ele já me passou pra eu tomar o Trogestan, que é progesterona, né? A progesterona, ela serve tanto pra quem tem casos de já teve aborto ou pra quem tá com uma gestação de risco, mas também pra fortalecer o útero. Então, não necessariamente você toma progesterona porque você vai perder o teu neném. Na verdade, não. É só pra evitar mesmo, sabe? Só faz bem. Foi o que ele me explicou, né? E no ultrassom a gente viu, eu não tinha sangramento, eu não tinha descolamento na placenta, não tinha nada, graças a Deus. E aquele sangramentinho, até a moça do ultrassom falou, não, esse sangramento ele é da implantação. Agora a gente vendo aqui que não tem descolamento nem nada, é da implantação, fique tranquila e tal. Não, eu tava tomando o Trogestan, eu continuei tendo um pouco de sangramento, mas era bem pouco, e eu vi vários relatos de pessoas falando que tem sangramento com o Trogestan porque é normal. Então fiquei um pouco mais aliviada. E aí, com 7 semanas, na outra semana, né? Isso foi na quarta, na próxima semana, na quinta-feira, eu fiz o outro ultrassom. Só que dessa vez o ultrassom abdominal normal, né? Obstétrico normal. E aí eu consegui ver o bebê novamente. E ele tava com o coração batendo. Aí a gente ouviu o coração novamente. Tava ainda mais forte, uns 80 batimentos a mais do que da última vez. Dava pra ver que ele tava um pouquinho maior. E foi tão bom ver que meu bebê tava bem mesmo. Os batimentos aumentando, crescendo saudável. Eu já conseguia ver o formatinho da cabecinha dele, querendo formar os bracinhos.
E até o rapaz da obstetrícia, do ultrassom falou, o coraçãozinho dele tá bem forte, não tem sangramento, não tem descolamento na placenta, não tem nada. E aí tá, eu fiquei muito tranquila novamente com aquele ultrassom. Acho que só quem é mãe e gestante sabe quanto o ultrassom tranquiliza. Acho que é assim na gestação inteira, né? E aí a gente continuou se cuidando, por mais que o médico não tenha pedido pra eu fazer repouso, eu evitei, porque graças a Deus teve muita gente que conversou comigo e falou, Bruna, mesmo que ele não tenha pedido e que esteja tudo bem, cuida, sabe? Tipo, fica mais em repouso, evita de erguer peso e tal. E eu realmente tava me cuidando porque foi uma semana que eu tava com um cansaço muito grande. Eu acordava de manhã muito cansada já, uma fraqueza e tal. E como eu tenho pressão baixa, também no início da gestação é normal, né? Minha mãe ficava meio preocupada, mas era normal mesmo, da gestação. E aí, tava mais quietinha, tomava remédio e tal. A gente se cuidando bastante, alimentação boa, tomando bastante água. E aí, passou mais uma semana, no dia 20, no sábado. Eu e meu marido, a gente é segundo os líderes de jovens da nossa igreja, a gente é da Assembleia de Deus e a gente encontra com os jovens no início da noite, então a gente foi. Eu lembro que aquele dia eu fiquei muito enjoada, a gente tomou café à tarde e eu fiquei muito enjoada, muito ruim, assim, eu não tinha tido nenhum enjoo forte e aquele dia realmente tava bem ruim. E aí meu marido falou, você tem certeza que você quer ir? Eu disse, não, eu vou pra Deus, né? Mesmo ruim. Levei água, tava tomando bastante água, então ao decorrer ali do nosso encontro eu ia no banheiro fazer xixi, a gente sente muita mijadeira no início da gestação. E aí fui no banheiro várias vezes, não tava tendo sangramento, nada. E aí eu lembro que depois do encontro tinha comida lá, eu não tava sem fome, acho que até pelo aquele enjoo que eu tinha antes, tava sem fome, não comi nada. E chegando em casa novamente, a gente foi conversar com meus sogros, porque a gente divide casa com eles, né? A gente fica com o lado da frente, eles com o lado de trás da casa. E aí eu disse, não, só já sento conversar com vocês, só vou no banheiro e a gente já conversa. E ali começou o meu pesadelo. Porque eu fui no banheiro e logo que eu fui me limpar tinha muito sangue. Muito sangue. E dessa vez era sangue. Porque era vivo, era vermelho, era sangue tipo de menstruação mesmo, de início de menstruação. Quem é mulher sabe. Eu limpei uma, limpei duas, limpei três e tava cheio o papel de sangue. E aí eu saí do banheiro desesperada e falei pro meu marido, a gente precisa ir pro hospital de novo, porque eu tô com sangramento. E ali eu já me desesperei porque eu sabia que não era normal. Porque grávida não sangra, grávida não menstrua. A gente tem aqueles escapezinhos assim de início de gestação, mas se você sangra, se você tem sangramento, não é normal, alguma coisa tá acontecendo. E tava acontecendo. Eu lembro que a gente foi pro hospital, eu e meu marido. E foi diferente da primeira vez, porque eu tava desesperada da primeira vez, mas dessa vez acho que Deus já tava colocando no meu coração pra eu me preparar. E aí eu lembro que demorou uns 10 minutos, eu acho, pra eles me chamarem lá na obstetrícia, porque tinha uma gestante dando entrada que tava em trabalho de parto, então eles estavam fazendo tipo uma triagem, né? Ouvindo o coração do neném, enfim, fazendo cardiotoco e tal. E aí, quando eles me chamaram por conta do vírus, só tá entrando uma pessoa por vez, né? E aí eu entrei, fui pra sala direto do ultrassom. Dessa vez a enfermeira me levou direto pra sala do ultrassom. E aí ela e mais outra enfermeira me fizeram algumas perguntas, pediram pra eu deitar. A gente coloca um paninho lá embaixo pra ver a quantidade de sangue que tá saindo, né? E aí elas me fizeram algumas perguntas, se eu tava com dor, tal, a mesma coisa que me fizeram da outra vez, me atenderam super bem, tanto na primeira vez quanto na segunda vez. Foi a mesma enfermeira e ela foi uma querida comigo. E aí ela disse, agora você vai ter que só aguardar um pouquinho até o médico conseguir vir te atender. Eu disse, não, tá tudo bem. E fiquei na sala, acho que uns 15 minutos,
mas foi os minutos mais demorados da minha vida. Só que naquele momento eu só sabia chorar e pedir pra Deus. Deus, cuida do meu filho, por favor. Era tudo que eu repetia pra ele. Porque eu tava com medo, mas eu só pedia pra Deus cuidar dele. Pra tudo ficar bem. E que eu entregava nas mãos dele. E isso foi no dia 20, no dia 21 era aniversário do meu marido. E eu falava pra Deus que não seja esse o presente pra ele. Não, isso não pode acontecer no dia do aniversário dele. Só que eu já tava sentindo que algo de certo não tava acontecendo. E eu chorei muito e pedi pra Deus. E ali eu tive uma conexão muito grande com Deus. Porque depois dali é só pela misericórdia de Deus que eu tô assim. Que eu tô de pé. E aí o médico entrou. Um querido, Dr. Johnny de Lages. Ele tava no plantão aqui. Eu moro em Curitibanos, né? Santa Catarina. E aí ele veio, super querido, né? Me chamou de mãezinha, me explicou o que ele ia fazer. Então ele fez o transvaginal pra ver se tava acontecendo alguma coisa e tal. Perguntou de quantas semanas eu tava. E eu tava de 8 semanas, eu ia completar 9 semanas na segunda-feira, né? 2 dias depois. E aí ele pediu se eu tinha meus ultrassons anteriores ali comigo. E eu disse que tava lá com meu marido. E ali eu já fiquei meio assim, que ele já tava fazendo a transvaginal, né? E aí ela foi buscar, a enfermeira foi buscar o meu ultrassom, e daí ele começou a procurar. E eu vi, logo que ele colocou eu já vi o meu bebê. E o ultrassom lá do hospital ele é muito bom, porque ele conseguiu dar um zoom bem perto, assim, então eu consegui ver melhor do que os outros que eu fiz. E eu via o meu bebezinho lá. Mas ele não se mexia. Mas eu disse, não, eu não entendo nada, vou deixar o médico me explicar. E aí meu marido pediu pra entrar, o médico deixou. E quando a enfermeira foi lá avisar que o meu marido poderia entrar, eu perguntei pra ele, você tá conseguindo ver alguma coisa? Ele disse, eu tô procurando. Só que eu acho que ele só tava esperando meu marido chegar. E aí meu marido chegou e ele disse assim, mãezinha, você tá com 8 semanas de gestação, só que o teu bebê, ele tá com 7. E ali eu já entendi o que tava acontecendo. Eu não entendia sobre isso antes, mas por incrível que pareça, naquela mesma semana eu tinha visto um vídeo de uma tentante falando sobre um aborto que ela teve e que foi isso que aconteceu. Ela tava grávida também, na mesma quantidade de semanas que eu, de 8. Só que o bebê tava com 7, e aí ela explicou no vídeo que ela teve um aborto retido. E quando o médico falou essa mesma coisa pra mim, eu já sabia que o meu bebê tava morto. E ele disse, mãezinha, eu não consigo ouvir os batimentos dele, não tem mais batimentos cardíacos. O teu bebê, ele não evoluiu. Sua gestação estava evoluindo, mas o seu bebê não evoluiu a partir da 7ª semana. Por incrível que pareça, por que eu falei pra vocês que em uma semana dá pra acontecer muita coisa? Não tô falando pra você que é gestante se desesperar e toda semana você fazer um ultrassom, não é isso, mas se cuide. E fique em alerta, porque eu fiz o meu ultrassom na quinta-feira. Na quinta-feira eu estava com 7 semanas já. Na segunda-feira eu iria completar 8. Então foi quinta, sexta, sábado e domingo. Foram questão de 4 a 3 dias que aconteceu que o meu bebê faleceu. Porque na quinta-feira ele estava bem. Ele tinha batimentos cardíacos. E é por isso que o médico ficou meio assim, ele até falou, você conseguiu ouvir o coração nesse último ultrassom? Eu falei, sim, a gente ouviu o coração, tá ali no ultrassom, depois até ele olhou o ultrassom. E ele falou que ele conseguia agora ver o sangramento, realmente eu tava com descolamento na placenta agora e tava com sangramento.
mas antes eu não tinha. Como eu falei pra vocês, eu não tive. Então, o que aconteceu mesmo, o aborto retido, ele é dessa forma. O bebê falece dentro de você, do teu útero, mas você não sangra, você não tem o aborto em si, que é... O aborto normal seria a pessoa ter um descolamento e começar a ter sangramento e, por conta do sangramento, acabar que o bebê vinha falecer. Mas no meu caso não, o bebê faleceu primeiro. E aí eu só tive o sangramento, como o médico me explicou, porque o meu corpo já tinha entendido que alguma coisa tinha acontecido e já tava querendo expulsar sozinho. E é por isso que eu tive o sangramento e descobri uma semana depois. Quase 2 semanas depois que eu descobri que o meu bebê estava morto dentro de mim. E foi muito difícil. Muito. Eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. E o médico falou mais algumas coisas pra mim, mas eu não consigo me lembrar, porque eu fiquei em choque. Não sei, eu não me lembro direito o que ele falou mais. E o médico saiu um pouco, deixou a gente sozinho e eu chorei muito. E o médico voltou e disse, olha, eu tenho 3 opções pra te dar. Você tem a opção de ir pra casa e tentar esperar pra ver se o teu corpo expulsa sozinho, mas eu não te indico essa opção porque você vai sentir muita cólica, muita dor, vai sangrar muito e pode demorar e vai ser um processo bem difícil pra você porque você vai estar sozinha, né? Não que eu vou estar sozinha, tipo, teria meu marido, minha família, né? Mas sozinha no quesito de alguma pessoa que entende sobre. E eu não queria essa opção, até porque eu me preocupo, independente, eu tinha que me preocupar comigo e com a forma que iria acontecer realmente esse aborto, né? E aí ele disse, eu tenho mais 2 opções. A gente coloca os medicamentos em você, e aí você fica internado, eu já te interno, né? Porque eu acho que você não vai querer tomar e ir pra casa, ele falou pra mim, eu disse, não. Aí eu disse, então eu já poderia te internar agora, você toma esses medicamentos, a enfermeira aplica em você, né, via vaginal, e aí a gente aguarda o teu corpo querer expulsar sozinho com a medicação. A medicação serve pra tentar abrir o colo do útero. É como se fosse a indução do parto, né? Na verdade, eu acho que é até a mesma coisa. Eu não cheguei a pesquisar muito sobre. Mas eu acredito que é a mesma coisa que a indução do parto, e aí pra abrir o colo do útero e o corpo expulsar tudo que tem que expulsar. E aí também teria a opção de eu fazer a curetagem. E aí eu tava meio sem pensar em nada, e o médico deixou a gente um pouco sozinho. E novamente ele voltou e disse, mãezinha, olha, eu não vou marcar já a tua curetagem, tá? Vou te dar a medicação, você já fica internada. Fica ali, as enfermeiras vão cuidar de você, né? Qualquer coisa você me chama e tal. Eu tô aqui pra isso. E aí a gente vê se o teu corpo consegue expulsar sozinho, porque tem casos que realmente só com a medicação o corpo já consegue expulsar tudo. Aí a gente faz um ultrassom, né, no início da manhã de amanhã, né, no outro dia, pra ver se realmente sobrou alguma coisa. Se sobrar, a gente faz a curetagem. Aí tá, ele me internou e ali começou toda a parte pior. Além de receber a notícia, né, que era o meu corpo expulsar o meu filho. E aí elas aplicaram os remédios, foram super queridas. Gente, pra quem é aqui da cidade, curitibanos, eu indico de olhos fechados o atendimento da obstetrícia e da maternidade do nosso hospital, porque, gente, elas foram incríveis. Não foi mais fácil, mas foi menos difícil com a ajuda e atendimento delas. Elas foram muito, muito queridas, todas elas, de todos os plantões, graças a Deus, eu só peguei gente maravilhosa. E o médico, inclusive, um amor. E eu sei que ele é referência como obstetra, né? Depois eu descobri sobre isso, então eu tive muita sorte. Deus preparou um médico incrível pra cuidar de mim nesse dia. E aí a gente passou a madrugada esperando meu corpo expulsar. Então, como foi? Ali por 1h pouquinho da manhã, eu comecei a sentir algumas cólicas, só que era uma cólica mais dolorida e no coração também, porque eu sabia o que estava acontecendo, né? E comecei a sentir que o sangue estava saindo. E aí, só que nesse paninho que elas deixam com a gente pra ter esse controle de sangue, não tava saindo muito. Então eu tive uma vontade muito grande no banheiro,
fui no banheiro. Lá no banheiro eu senti muita dor, assim, parecia que pegou tudo assim, expulsou. E eu senti saindo alguns pedaços mesmo de sangue. E aí, ali começou as minhas dores. Meu marido tava bem cansado, porque ele acordou cedo no outro dia também, trabalhou, então, graças a Deus, ele já tinha conseguido emprego, né? Naquela semana, até esqueci de comentar. E aí, já tinha virado a meia-noite, era aniversário dele, né? Tinha recebido os parabéns, foi bem difícil ver. Não foi por mal, né? As pessoas estavam falando que estavam tristes pra quem a gente contou, mas era o aniversário dele e ele recebeu esse tipo de notícia. Mas enfim. Então ele tava descansando de madrugada ali do meu lado, e aí, nesse mais ou menos 1h pouco ali, depois que eu fui no banheiro, comecei a sentir bastante dor. E enquanto eu comecei a sentir dor e comecei a sentir o sangue saindo, no caso, realmente o meu corpo expulsando o meu bebê, eu realmente tendo o aborto, tinha uma gestante no corredor em trabalho de parto. Eu ouvi o parto dela, ouvi o neném nascendo, ouvi o choro do neném. Eu fiquei muito feliz por ela, porque eu ouvi o sofrimento que ela tava no trabalho de parto. Ela tava muito nervosa, ela vomitou bastante, mas ao mesmo tempo foi bem difícil, porque na mesma hora que eu ouvi o bebê dela nascendo, eu tava perdendo o meu. Foi muito difícil, mas também não questionei, não culpei também, tipo, ai, que raiva por ela estar ganhando o bebê enquanto eu tô aqui, não. Por partes eu fiquei muito feliz, porque aquele choro do neném, claro que me lembrou que eu estava perdendo meu filho, mas é uma vida, gente. Deus é tão perfeito, faz uma mulher gerar um filho, e se algo não deu certo é porque algo de ruim realmente iria acontecer, sabe? Meu bebê talvez não teria saúde, ele viria com algum problema, enfim. E Deus, ele é perfeito, sabe? Ele prepara o corpo da mulher para você gerar uma vida. E ouvir o choro do neném, além de me deixar triste por saber, né, por ser pior aquela minha perca, eu também fiquei muito feliz em ouvir mais uma vida vindo ao mundo, né? E naquela madrugada eu não dormi. Eu fiquei acordada, eu tinha acordado no outro dia também, era 7h40 da manhã no sábado, então eu fiquei acordada até as 7 da manhã no domingo. Não consegui dormir mesmo, gente. Não consegui, porque quando eu me aliviava, eu vinha em desespero. Foi bem difícil. Mas foi um dia todo eu e Deus. Porque em momento nenhum eu questionei o agir de Deus. Por mais que tava doendo, eu tava sofrendo, eu não questionei o agir de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele tem os motivos dele, e eu sei que um dia eu vou entender. Em nenhum momento eu senti raiva de Deus. Gente, a gente é filha e filhos, enfim, de um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, gente. Ele deu seu próprio filho pra gente, em vida. Eu creio que o nosso filho, ele tinha um plano aqui com a gente, ele precisava sentir um pouco de amor e mudar a nossa vida. Mas Deus precisava dele, mais do que a gente precisava. E ele veio, ele trouxe muito amor, foi muito incrível esses momentos que a gente passou com ele. É um amor que você não consegue explicar. Eu amava muito meu marido já, muito. Eu achava que eu não seria capaz de amar mais ele. Mas a partir do momento que ele se tornou pai, eu me apaixonei ainda mais por ele. E a partir do momento que a gente perdeu o nosso filho, eu me apaixonei ainda mais por ele. Porque meu marido foi essencial, sabe? Do meu lado, ele tava ali me ajudando. Só ele e Deus mesmo, sabe? Claro, a gente teve apoio da família, enfim, graças a todo mundo, né? Mas assim, o principal, meu marido e a Deus. E como eu falei pra vocês, eu não questionei e não questiono o agir de Deus, porque Deus, ele é perfeito e tudo que ele faz é pra gente, sabe? É o melhor pra nós. E, enfim,
Durante a manhã, como eu tava demorando muito pra expulsar e tava com algumas dores, mesmo tomando remédio na veia e tal, tava tomando soro também, o médico resolveu marcar a curetagem, né? Porque ele disse que eu tava sofrendo demais e se ele ficasse esperando meu corpo expulsar sozinho, eu ia ficar muito tempo ali tentando expulsar, ia sofrer muito com dor e o psicológico ia ser pior. E realmente gente. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra a curetagem, porque é uma cirurgia, né? Anestesia e tal. Mas naquele momento eu vi que realmente Deus tocou o coração do médico para ser algo menos difícil para mim, porque estava sendo muito doloroso. Eu senti cada dor, senti o sangue escorrer, enfim, e ficar ali naquela espera, sem saber quando eu ia sair daquele hospital. E aí, o médico marcou a curetagem, eu fui pro centro cirúrgico. Lá, eu quero relatar mais pra vocês em outro vídeo sobre todo o processo. Porque nesse vídeo realmente eu só quero falar com vocês sobre a minha experiência, né? Mas enfim, a gente fez a curetagem. Pra quem não sabe, a curetagem é uma pinça, parece uma tesoura mesmo, assim, de abrir e fechar. E na ponta ele era tipo um quadrado, tipo assim, ó. Ponta da capinha aqui, um quadrado assim. E esse vazado mesmo dentro do quadrado. E ele é uma pinça que você raspa no colo do útero, assim, tudo no útero, pra limpar. É uma raspagem mesmo que eles falam. E aí aconteceu, depois eu saí da curetagem sangrando bastante ainda pra sair o resto. E enfim, fiquei no hospital até na segunda-feira, final do dia. Foi bem difícil. Ao mesmo tempo que, assim, ó, como eu falei pra vocês, desde o momento que eu entrei no hospital pra ver o que estava acontecendo com meu filho, eu tive uma ligação muito forte com Deus. Deus tocou muito no meu coração. E só pela misericórdia dele que eu tô em pé, sabe? E tinha momentos que realmente eu tava mais aliviada, digamos assim. É um estado de choque que você fica, porque você não consegue chorar, você só tá ali, existindo. Mas tinha momentos que o desespero batia. E ainda é assim, né? Tem dias que não é fácil. E aí... Ai, não sei, foi muito difícil, porque todo mundo esperava tanto por esse filho. Ia ser o primeiro neto de sangue dos dois lados da nossa família. E primeiro bisneto do lado do meu marido, por parte do pai dele, que ele é filho único, meu marido, né? Tava todo mundo muito feliz por nós, muito. Esse filho era tão amado, tão esperado. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, e se Ele permitiu que isso acontecesse, foi por um bem maior. Por mais que a gente não entenda, eu não questiono, porque Deus é perfeito. Eu continuo dizendo que Deus é perfeito, mesmo que a gente não entenda. Um dia a gente vai entender. E aí, como eu tinha anunciado já no meu Instagram, nas redes sociais, que a gente tava grávidos, muita gente já tinha o costume de me mandar mensagem, bem dizer, todos os dias, perguntando como que eu tava, dando algumas dicas e tal. E eu falei pro meu marido, eu preciso anunciar que a gente perdeu o nosso bebê, porque eu não vai ser fácil pra mim se alguém me mandar mensagem perguntando sobre. Não ia ser intencional, porque as pessoas não sabiam, mas eu queria evitar. E aí eu postei, e meu marido, graças a Deus, sempre me apoiou nessa parte de vida pública. Até muitas pessoas vieram me aconselhar pelo lado bom, né? Olha só, às vezes, né, se publica demais e tal, mas eu escolhi a vida pública e eu não me arrependo de ter contado cedo da minha gestação e nem da perca, nem nada, porque o apoio que eu tive no início, quando eu descobri, o apoio que eu tô tendo agora, depois da perca, foi gigante. E, nossa, gente, é um amor envolvido que vocês não fazem ideia, sabe? Nossa, eu não me arrependo mesmo. E é consequência da vida pública, né? E as pessoas gostam, graças a Deus, muito de mim, meu marido, enfim. E aí eles se preocupam bastante. E é por isso também que eu tô gravando esse vídeo. E aí eu postei e a gente recebeu muito amor das pessoas, muitas orações, porque eu acredito muito no poder da oração. E
Nossa, graças a Deus tem muitas pessoas orando por nós, desde o início da gestação, né? Já tem pessoas orando muito por nós. E eu recebi muitos relatos de pessoas que passaram por isso e eu não fazia nem ideia. Então, assim, eu creio que Deus quer me usar nesse momento para ajudar essas pessoas, porque muitas pessoas, num momento desse, se entregam. E deixa eu te falar que é no momento de dor, no momento de desespero, que o inimigo faz a festa. E eu já entreguei a minha vida muitas vezes ao inimigo e hoje eu não permito de jeito nenhum. Hoje é a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. E eu não posso imaginar como é a dor de alguém que perde o bebê com mais tempo de gestação, já sabendo o sexo, tendo nome. Por mais que a gente já tinha os nomes também, mas... Ou mais velho, depois de pegar no colo, porque eu só vi pelo ultrassom, é uma bolinha que você vê. Eu não posso nem imaginar a dor das outras pessoas. E mesmo assim já é a pior dor do mundo que eu tô sentindo. Então, se eu me permitisse me entregar, o inimigo ia fazer uma festa tão grande na minha vida que tudo que Deus me deu até hoje, ele ia tirar. E eu não permito isso. Eu não permito que o inimigo venha cair na minha vida e me destrua novamente. E é por isso que eu digo pra você, confie em Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de detalhes. E Ele é misericordioso e Ele só quer o teu bem. Por mais que a gente não entenda. Porque é uma dor muito grande e realmente é normal as pessoas questionarem por que comigo, Deus, por que você fez isso? Mas só Ele sabe, só Deus sabe os motivos. E um dia você vai saber o porquê. Mas confie, descansa no Senhor, porque Ele tem o melhor pra você. Eu tô com uma ligação tão forte com Deus que todos os dias Deus preenche o meu coração. Ontem foi um dia muito difícil pra mim, eu acordei num desespero muito grande. Eu tava muito mal, sentindo muita falta. Enfim. E é incrível como é Deus de detalhes mesmo, porque Deus usa até pessoas que nunca nem falaram com você pra te mandar mensagem e te dizer, olha, Deus tá contigo, né? E pessoas que são usadas por Deus realmente pra vir trazer a palavra pra você. Então, Deus é misericordioso, gente, Ele é maravilhoso, sabe? Hoje em dia, eu fico em casa durante o dia sozinha, né? Como eu dei um tempo essa semana de trabalhar, eu trabalho, graças a Deus, já com o meu Instagram, então eu tô sem fazer meus trabalhos essa semana, tirei um tempo pra mim, então é um tempo que eu tô tendo eu e Deus. E um conselho que eu posso te dar é se apegue cada vez mais em Deus, porque é no momento da dor que a tua fé é fortalecida. E eu escuto meus hinos, Deus, Ele é maravilhoso mesmo. Eu recebi muitos relatos de muitas pessoas, várias pessoas me mandando testemunhos sobre. E eu sempre me envolvi muito nesse assunto da maternidade. Eu até conversei com meu marido ontem. Eu não tô evitando assuntos de gestação. Porque eu creio que Deus é Deus de milagres e Ele ainda vai dar o nosso bebê arco-íris. Eu creio. Na hora certa Ele vai nos abençoar. Então, eu procuro ver coisas que me animam, sabe? E me anima a ver realmente uma mãe tendo um filho, contando a gestação. Porque eu sei o quanto amor envolve isso por trás. Então, assim, quando o inimigo tenta dar aquela, sabe, sussurrada no meu ouvido, eu repreendo, sabe? Eu começo a ouvir meus hinos, eu começo a adorar a Deus. Eu choro para Deus. Não faz mal você sentir o luto, você chorar, você se aquebrantar, mas se quebre diante de Deus. Ele vai te dar um suporte, Ele vai te dar forças para você prosseguir. A dor é algo que você vai sentir para sempre, é um luto que você vai ter para sempre. Independente de quantos filhos Deus vai abençoar pra gente ter daqui pra frente. Mas eles vão saber que eles tiveram um irmãozinho, que é um anjinho. Porque a gente vai ser pra sempre paz. E como eu falei, eu não questiono o agir de Deus, porque Deus nos ama e tudo que Ele faz é perfeito. E todas as experiências que eu tive com Deus até aqui, inclusive a perca do neném, todas as vezes foi algo que no momento me entristeceu, mas depois veio uma vitória ainda maior.
E tudo que é na hora de Deus, a bênção vem ainda melhor, mais carregada, sabe? De coisas boas. Então, espere, confie. Deus, ele é perfeito. E ele vai cuidar de você. Em dias que você estiver querendo sumir, suma, mas em oração, sabe? Dobre teu joelho diante de Deus, porque ele vai te dar um conforto, ele vai te dar paz de espírito, tudo vai melhorar, sabe? E eu creio que Deus tá me usando também para muitas pessoas. Nessa semana eu já consegui ajudar muitas pessoas, graças a Deus, que estavam indo por um caminho errado, né? Do luto, e eu consegui ajudar bastante. Então, eu agradeço muito a Deus por essa maturidade que Ele me deu. E o meu filho também. Porque o meu filho me mostrou um amor que eu não conhecia. Que é um amor tão grande. Que é o amor que Deus sente por nós, gente. O mesmo amor que você sente pelo teu filho, tá? É o mesmo amor que Deus sente por você. E Ele não quer o teu mal, assim como você não quer o mal do teu filho. Só quer o bem, e tudo que a gente faz pro nosso filho é pelo bem dele. E é por isso que eu sei que Deus tem algo maior pra mim. E meu filho me ensinou muito, pra todos ao nosso redor, muito amor que a gente tá recebendo. E eu sei que o céu tá em festa com ele. Eu sei que ele vai estar pra sempre no nosso coração, a gente nunca vai esquecer dele. Mas a vida continua, né? Com muita dor, mas a vida continua. Ele vai estar pra sempre com a gente. E eu sei que meu filho não ia querer me ver desistir de tudo. E Deus me vem me dando um gás muito grande pra mostrar o amor dele pras pessoas e mostrar que a vida, ela não acaba depois de um vale que você passa, de uma provação. Porque quando você assume um papel grande, ou quando você tá com a tua fé muito forte, uma ligação muito forte com Deus, começa a vir as provações, porque não é porque você é cristão que você tá livre de passar por provações. Pelo contrário, é nas provações que você passa que você cresce e amadurece mais, que a tua fé é ainda mais fortalecida. Só que o inimigo tenta. O inimigo tenta te derrubar, e aí você precisa ter força suficiente e fé o suficiente pra não deixar que isso aconteça. Então, assim, entregue tuas vidas, mas entregue nas mãos de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor pra gente. E era isso, gente. É fácil, não tá sendo, né? Como eu falei, não era o primeiro vídeo que eu queria gravar aqui pro canal, mas eu vou tentar trazer mais vídeos pra cá agora. No meu Instagram também eu divido bastante a minha vida lá. E eu vou vir falar pra vocês sobre o procedimento, como é que foi realmente, né? A questão do meu aborto, a curetagem, como tá sendo pós, né? Como é uma cirurgia mesmo, pós-cirúrgico, como tá sendo. E é isso, gente. Confie em Deus, porque Deus é maravilhoso. E Jó perdeu muito mais do que eu tô perdendo. Perdeu todos os seus filhos, saúde, bens, tudo. Perdeu até a si mesmo. E nunca deixou de adorar a Deus, nunca deixou de confiar e acreditar em Deus. E Deus deu tudo em dobro pra ele. Eu não creio em Deus pensando nas coisas que Deus vai me dar. Mas quem tem uma vida com Deus sabe que é maravilhoso tudo que Deus dá pra gente. É consequência, né? Tudo que a gente faz por Ele, Ele dá pra gente também. E eu creio que Deus tem algo grande na minha vida, na vida do meu marido. Tinha algo grande na vida do nosso filho. Ele teve o papel dele nesse tempo que ficou com a gente. E a gente vai pra sempre amar Ele. E eu vou pra sempre, sempre, sempre confiar em Deus e descansar tudo nas mãos dele. Então era isso. Mais pra frente eu trago pra vocês meu relato sobre o meu aborto retido. E pra você que tá passando pelo mesmo que eu, você não tá sozinha. E você pode contar comigo, me manda uma mensagem, eu vou adorar te ajudar. E confie no Senhor, porque Ele tem o melhor pra você.